Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Nice. Bom dia, Fran. Bom dia, Lisandra. D. Santos. Bom dia, Helena. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Beatriz. Muito bom dia a você. Tenha um excepcional dia, tenha um extraordinário dia, tenha um dia top das galáxias. Coloque da forma que você quiser. Afinal, é você que vai criar esse dia para você viver com a sua família. Fala, doutor Alessandro. Tamo junto. Bom dia, Marina. Bom dia, bom dia, bom dia. Como eu estou? Hoje eu acordei, agora pela madrugada. Bom dia, Ale. Agora pela madrugada estava chovendo. Aliás, aqui em Curitiba chove todos os dias, né? Curitiba é tão maravilhosa que dá as 4 estações todos os dias. E aí tava escutando ali os trovões, tava vendo os relâmpagos. Bom dia, Laide. E aí eu tava pensando, cara, o nosso cérebro, a nossa mente, na maioria das vezes é como os raios, como os trovões. São flashes para lá e para cá e barulho, 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 barulho. Um barulho mais estrondante que o outro. Só que quando nós organizamos tudo isso aí, vira um espetáculo da vida. Um espetáculo da natureza. E agora pela madrugada eu estava deitado, que eu acordo sem despertador todos os dias, entre 4h30 e 5, sem despertador. E aí eu estava ali meditando e prestando atenção em todo aquele show que estava sendo entregue pela natureza. E a nossa mente é dessa forma. Só que quando nós organizamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vira a sinfonia mais, mais contagiante que existe. Bom dia, Mila. Bom dia, bom dia. Gratidão pela presença de todos vocês. Isso aqui não faria sentido se vocês não estivessem aqui. E olha só, quem acompanhou os últimos dias da Pílula Diária, acompanhou os nossos relatos sobre as 12 pessoas que Jesus escolheu para caminhar com Ele. E se você prestou atenção, da época, aquelas 12 pessoas que estavam com Jesus eram as piores que existiam. Existia todo tipo de personalidade ali. Todo tipo de conduta errônea existia naquelas pessoas. E ontem eu terminei falando de Simão Zerotti. Foi o último dessa nosso estudo, né, em relação à personalidade deles. E se você não pegou, não percebeu de todos, oi Mila, vamos admirar o nosso Deus maravilhoso. Eu só peço que você ore pela nossa família e nos ame com amor incondicional, mas admire Jesus, admire a Deus. Eles são é o único digno, Jesus é o único digno. Mas gratidão pela sua presença. Gratidão, Mila, pelo seu amor. Você é amada pela nossa família, viu? Bom dia, Carlinha. Bom dia, bom dia. E aí, passando por essas 12 pessoas, nós conseguimos enxergar o quanto nós encontramos em cada um deles traços na personalidade, às vezes nas ações, mas isso não nos desqualifica. Porque eles passaram, quando eu falo para vocês que nós merecemos passar pelo processo, temos que passar pelo processo, porque cada um deles passou pelo processo até encontrar a verdadeira missão. E olha só que interessante, e muitos deles morreram queimados, morreram apedrejados, morreram crucificados, mas eles não pararam. Eles não desistiram. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre aquele que foi e é e será o grande e se colocou na posição de pequeno sobre um madeiro para que os pequenos se tornassem grandes. Eu venho falar daquele que praticou o silêncio proativo. E eu vou explicar para vocês. Aquele na qual a personalidade ficou inconclusiva. Estudos relatam que a personalidade dele foi inconclusiva.
misteriosa. Porque ele era tão estranho, fazia coisas tão estranhas, que as pessoas que estavam ao seu lado, até mesmo os escolhidos, não acreditavam o que estava acontecendo ali. A personalidade dele era moldada, e hoje eu vejo, de acordo com a pessoa que estava na frente dele. Bom dia, Rogério, meu grande irmão, bom dia. Tamo junto, meu amado. A personalidade dele se moldava. Ele era flexível à situação e flexível à pessoa que estava à frente dele. Ontem eu fiz um John Cast, que nós vamos colocar no YouTube para vocês escutarem. Totalmente irritacional, vocês sabem disso. E ali, eu estava falando sobre algumas passagens onde Jesus, é dele que eu estou falando, o Nazareno, onde Jesus se comunicava com as pessoas, mas ele não tratava as pessoas como especiais. Ele tratava as pessoas como únicas. E verdadeiramente você não é especial. Esse é o tema do nosso John Cast que nós gravamos ontem. Você não é especial, nunca foi, não é e jamais será. Mas você é único e você merece ser tratado assim, como único. E Jesus se comunicava com as pessoas, pega essa pílula. Jesus se comunicava com as pessoas de forma única. Ele conversava com João de uma forma, ele ia lá e se comunicava com Pedro de outra, ele se comunicava com Mateus também de outra forma, com Simão Zerote também, era uma outra comunicação. Bartolomeu recebia um trato único que era para ele. Por isso que eu sempre falo, jamais trate as pessoas da forma que você quer ser tratado, porque imagine se todos fossem iguais a você, que desgraça que seria. O Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, sempre foi e sempre será. Então, quando você olha para a vida de Jesus, primeira coisa, a personalidade de Jesus foi inconclusiva. Só que Jesus sabia de algo. Que tudo existe um tempo, tudo existe uma energia, tudo existe uma colocação. Olha só, deixa eu lembrar quem estava ontem na live comigo. Fizemos uma live ontem à tarde que foi assim, foi forte, viu? Teve gente que não aguentou assistir a live da tarde ontem. Foi forte. Eu creio que alguns de vocês estavam na live ontem à tarde. Mas ontem, falaram assim pra mim, eu não sei quem foi que falou, não lembro, que não aguentava mais conversar com as pessoas e machucar as pessoas. Ó, a Fran tava na live de ontem. Foi forte, né, Fran? Ontem foi pesado. E foi nada combinado. É aquilo ali, aquilo que eu gosto. Olhou, identificou, resolve na hora. E aí, a pessoa estava falando que ela estava cansada de machucar as pessoas. Por quê? Porque ainda não entendeu de pessoas. Estava tratando as outras pessoas como ela queria ser tratada. E eu já fiz isso. Eu já cometi esse erro. A Laíde foi muito forte. Vocês viram o rosto da Simflor depois? Você viu a hora que ela ligou a luz? Começamos a live com ela no escuro e depois ela ligou a luz. É isso que nós devemos fazer com as pessoas. Tirar as pessoas do buraco, da masmorra. E olha só, se eu não tivesse agido ali, rápido, sem pensar, não é sem pensar, agido rápido. Se eu não tivesse agido daquela forma, você viu que ela comentou com vocês que fazia 4 dias que ela estava dentro do quarto. Será que hoje nós teríamos a oportunidade de conversar com ela? Será que amanhã ou semana que vem? Será que nós teríamos uma outra oportunidade? Se eu tivesse hesitado ali, se eu não tivesse estado sensível para perceber a necessidade dela, será que nós teríamos outra oportunidade depois? É isso que eu falo para vocês. Você tem que estar sensível para a oportunidade, para os momentos. Você tem que estar sensível, fazer aquela panorâmica e ver qual é a necessidade das pessoas sem que elas fiquem implorando nos seus pés. E para isso você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que ter uma sensibilidade com Deus. Você vai ter, olha só, se eu contar todas as experiências espirituais que eu tenho, vocês vão me chamar de maluco.
Mas ontem, na hora da live, a hora que ela começou a escrever aquilo ali, vocês que estavam ali, a Fran, a Mila, a Laide, que estavam ali na live, vocês perceberam que a primeira coisa que eu fiz foi desligar a música e o meu coração já começou ali a arder. E algo falou pra mim assim, agora, vai ter que tomar uma decisão agora. E vocês não têm noção como que é expor, colocar a cara no Instagram. Ainda eu que tenho a posição que eu estou sendo médico e o CRM tem toda uma restrição. Eles querem amarrar você para você não fazer nada. O CRM quer você aquele cara metódico, aquele cara travado. Eu não sou travado, eu sou livre. Por isso que eu sou estranho. Só que a hora que eu olhei para minha esposa, a minha esposa olhou nos meus olhos e falou assim, chama. E aí, a unidade da minha vida com a minha esposa. A conexão que eu tenho com ela. Na hora ela falou, chama. E eu não pensei 2 vezes em chamar. E chamaria mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 10, mais 1000 vezes. Se essa oportunidade aparecer, eu não vou deixar. Não é por causa de CRM, não é por causa de ninguém. Bom dia, Paulinha. Que eu vou deixar de fazer aquilo que eu amo fazer. Vocês não viram os meus olhos, vocês não viram o meu sorriso, vocês não viram como que eu estava depois adiante. A hora que eu desliguei aquela live, eu fiquei gritando lá no nosso escritório. Eu fiquei gritando lá de felicidade. Porque aquela vida não vai morrer. E outra coisa, sabe que bacana? Agora de manhã eu recebi agora a confirmação, porque nós usamos a plataforma do Eduz para poder transmitir. Né, para vocês poderem fazer o cadastro no treinamento, que é o Atomic Life, no método CF, em todos que nós oferecemos. Sabe qual cadastro que estava agora de manhã lá? Adivinhe. Adivinhe quem fez a inscrição para participar conosco. Sim, Flor. Meu coração se encheu de alegria. E gente, isso aqui não é por dinheiro. Se você ainda não viu, passa lá, só olha, vai lá de curiosidade. E você vai ver, você vai olhar e falar assim, nossa, eu nunca vi isso aqui. Não é por dinheiro. Você pode ficar tranquilo, ok? Mas vamos terminar nosso raciocínio aqui sobre Jesus. Personalidade inconclusiva, por quê? Porque ele trata você, ele trata a mim. Eu que agradeço, Nice, pelo apoio de vocês. Foi fundamental o que vocês fizeram ontem lá, incentivando, viu? Helena, o Instagram não me avisou da live de ontem. A live foi aberta assim, eu não mandei post, não mandei nada, eu abri do nada, tá? Eu tô fazendo assim para ver se melhora um pouco as métricas do Instagram, ok? Por isso tem que só ficar ligadinho às vezes que a gente vai aparecer. Maísa, não existe nada melhor do que fazer o bem às pessoas. Exatamente, amiga, exatamente. Então, a personalidade de Jesus, ele trata você de uma forma singular. Ele me trata de uma forma singular. Ele não vai tratar todo mundo como se fosse bandão. Guarda essa pílula no teu coração. Jesus não nos reconhece como bandão. Ele reconhece você como? Ele reconhece você como a Fran, como a Laide, como a Helena, como a Fran, como a Nice, como a Paula, como a Marina, como a Ale. Ele reconhece você de forma singular. E olha só que interessante. Jesus nos ensina tantas coisas que se eu fosse ficar passando todas as pílulas que Jesus deixou para a humanidade, nós ficaríamos a vida toda. Porque ele nos ensina até hoje. Até hoje. Mas deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Naquela situação onde aquela mulher... Vocês já conhecem aquela história, né? Da mulher adúltera. Lembra daquela situação? Olha só vocês, mulheres. 75% do nosso público é mulher. E eu agradeço aqui a vida de vocês. Porque vocês são atacadas desde o início. Desde o início. Até com, olha só, até com Adão e Eva. Adão foi covarde. Foi covarde. Ele não foi homem o suficiente para assumir os seus atos. E terceirizou a responsabilidade dos seus atos a Eva. Quando ele falou para Deus assim, foi a mulher que tu me deste. Então vocês, mulheres, vocês são atingidas desde o início da humanidade.
E eu quero agradecer pela vida de vocês, porque vocês são mais altruístas, vocês amam mais, vocês são carinhosas, vocês cuidam da nossa humanidade. Sem vocês, nós não seríamos nada. Então já quero expressar aqui minha gratidão a todos vocês. E uma passagem que continua mostrando o quanto, bom dia, Tereza, bom dia, um grande dia, um excepcional dia a você e a sua família. Agora eu vou mostrar a vocês mais uma história. Vocês já conhecem a história da mulher adúltera, que quando, olha só, naquela situação, somente ela havia errado. E o homem que se deitou com ela, ele estava nos seus direitos? É claro que não. É claro que não. E aí perguntaram para Jesus, perguntaram assim, o que iria fazer com ela? Você conhece a história? Naquela época, a mulher adúltera era apedrejada. Merecia morrer através do apedrejamento. Bom dia, Itana. Agora me diz, responde aqui embaixo. Quando perguntaram para Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi? Responda para mim. Coloque aí. Quando perguntaram a Jesus sobre a mulher adúltera, o que fazer com ela? Ela adulterou, não adulterou? As leis daquela época era para que ela morresse apedrejada. Qual foi a resposta de Jesus? O que foi que saiu da boca de Jesus? Escrevam aí. O que foi que saiu da boca de Jesus? Porque imagine você, e se Jesus tivesse olhado para aquela mulher e tivesse a tratado como bandão. Ó, Fran, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Quem mais concorda com a Fran? Coloca aqui. Quem mais concorda com a Fran? Imagine se ele tivesse tratado aquela mulher de uma forma pluralizada, no plural. Como seria? Quais seriam os relatos que estariam na Bíblia? A Helena colocou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A Mila concorda. A Tereza, sim. Elvira também, Elvira Ribeiro. Itana, eu. Quem mais? Top. Alaide, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Doutor Alessandro também. Olha só que interessante, gente. Olha só. Não saia sem ouvir o que eu vou falar para vocês. Sabe qual foi a primeira resposta? Sabe qual foi a resposta? Porque houve duas respostas ali. Sabe qual foi a primeira? A primeira resposta de Jesus foi o silêncio proativo. Sabe o que é o silêncio proativo? É quando você recebe um estímulo, e eu tenho falado isso para vocês. Quando vocês recebem um estímulo de uma pessoa, do mundo, do universo, coloque da forma que você quiser. Quando você recebe esse estímulo, e aí você gerencia a sua resposta, o seu pensamento, a sua ação. A primeira resposta foi o silêncio proativo. E lembrem que Jesus, ele era tardio em falar. Toda a história conta que ele praticava assiduamente o silêncio proativo. E depois, olha só, gente, silêncio proativo. E depois, ele fez uma pergunta. Eu falo para vocês, você vai receber algo do mundo, do universo, das pessoas, você vai receber. Aí você vai calar a boca. Alguém de vocês já ouviu falando isso? Você vai recebeu a informação, você vai calar a boca. Calou a boca. Esse momento de calar a boca, é o silêncio proativo. Depois você calou a boca, você raciocinou, pensou. Aí você abre a boca para fazer o quê? Uma pergunta. Então Jesus, ele agiu de uma forma, ele entregou várias pílulas para a gente. Primeira pílula, não trate as pessoas com uma visão pluralizada. As pessoas não são especiais, pega essa pílula, elas são únicas.
Então por isso que eu pego no teu pé, que eu fico, ei, você tem que entender de pessoas. Ei, você tem que entender de pessoas. Trate as pessoas de forma única. Você vai conversar comigo de uma forma única. Você vai conversar com o Dr. Alessandro de uma outra forma. Você vai conversar com a Fran de outra, com o Juan de outra forma, com a Helena, com a Laide, com a Deia, com a Tereza, com a Itana, Elvira, com a Mila. Você vai conversar com cada um diferente. Para aqueles que têm uma família, você vai conversar com o teu marido ou com a tua esposa, é diferente. Com um dos filhos também. Olha, eu tenho um filho, homem, meu primogênito, Bruno. A conversa com ele é de uma forma. Eu vou conversar com a Beatriz de 6, a nossa filha, é de outra forma. Eu vou conversar com a minha esposa, é de outra forma. Eu vou conversar comigo mesmo, é de outra forma. Eu vou conversar com Deus, também, é de outra forma. Então, trate as pessoas de forma única. Esteja atento à percepção de cada um deles, à personalidade de cada um. Saiba o básico. O básico, só para você saber se com aquela pessoa você vai falar bastante ou vai falar pouco, se você vai ser direto, se você não vai ser direto, se você vai ouvir, se você não vai ouvir, se você vai poder tocar nela, se você não vai poder tocar. Mas em todas elas, haja de uma forma única. Pratique o silêncio proativo. Jesus teve uma personalidade inconclusiva. Ele tratou as pessoas de forma única. Antes, ele recebia a informação do universo. O que é que o Senhor diz para que venhamos fazer nesse momento? É uma mulher adúltera. Imagine só. Imagine agora os homens daquela época. Adúltera. Ela é adúltera. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos apedrejá-la. Ele recebeu a informação. Ele calou a boca. E aí ele fez uma pergunta. Se nós fizermos isso aqui todos os dias, recebe, cala a boca, o cala a boca é gerencia, recebe, gerencia, faz pergunta, recebe, gerencia, faz pergunta, no trabalho, recebe, gerencia, faz pergunta, em casa, casamento, recebe, gerencia, faz pergunta, com os filhos. Quem tem a oportunidade de estar num ambiente, sabe que eu passo o dia inteiro negociando com os meus filhos. Gente, relacionamento com filho é um desafio todo dia. O dia inteiro negociando. E eu faço pergunta daqui. E faço pergunta de lá. Ontem eu estava na base. E aí o nosso diretor estava junto conosco. E eu lá negociando com a minha filha. E eu vinha o meu filho, negociava com ele. Fazia pergunta para ele, fazia pergunta para ela. E depois fazia pergunta para os dois. E cara, e vai assim. Quando você aprende, você vai gerenciando. E vai se torcendo e vai. Mas vai tratando cada um de forma única. E isso que é o gostoso da vida. É você saber que você é único, que você merece um olhar seu, um sorriso seu, que você merece um abraço só seu, que esse abraço que eu vou dar em você é só seu. As curvas do seu corpo são só suas, o seu cheiro é só seu, a sua digital, ela é só sua, ninguém mais tem. Por isso que eu também bato naquela tecla, você tem que buscar a identidade visual que você merece. Não os paradigmas engessados, implantados em revistas, a mundo afora. Dr. Alessandro colocou aqui, ó, isso mesmo, empatia e compaixão, silenciosamente. O mundo precisa muito de altruísmo e boa comunicação. Uau! Cheguei até a arrepiar aqui, irmão. Anotem essas pílulas aí. Travou um pouquinho aqui. Travou um pouco. Se eu pudesse indicar para você um lifestyle, seria. O lifestyle seria. Agora voltou, Helena. Se eu pudesse indicar a você um lifestyle. Ó, gostei desse nickname aqui, ó. Mascarenhas, Deus vivo. Que top. Gostei. Se eu pudesse indicar a você um lifestyle. Se eu tivesse essa autoridade sobre a sua vida, seria ele. Com certeza. E quando você tira toda a religiosidade e estuda a vida dele, sem querer convencer ninguém. Se vocês perceberem, eu vim aqui, falei dos 12 escolhidos, e hoje falei um pouco dele, sim, de Jesus, dos discípulos. Em momento algum, o meu objetivo foi convencer você. Porque se eu viesse aqui para te convencer de algo, eu seria mais um desses chatos que estão por aí. Mas que eles vão encontrar
Eles vão encontrar a verdadeira informação que vai destravar o cérebro deles. Eu só não julgo e não culpo, porque eu também já vivi naquele território. Então, na pílula de hoje, nós falamos sobre Ele, Jesus Cristo. Aquele sim, que é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que nos dá toda a força, o conhecimento e a sabedoria que merecemos para poder viver aqui nessa terra, que jaz de alguém. Ok? Então, gratidão pela vida de vocês. Bom dia, Mascarenhas. Gostei do teu nickname, meu irmão. Top de linha. Juan, top. Janice. Sim, Flor. Que top. Sim, Flor. Doutor, eu estudo as cartas de Cristo. O senhor conhece? Eu não só conheço, que está ali no meu quarto, o livro de capa azul, e tem um planeta na capa. Leia, amiga. Leia com seu coração aberto, com a sua mente aberta. Leia. Leia e absorva tudo. Tudo que tem naquele livro. Mas não esqueça da Bíblia. Leia a Bíblia. Leia não, estude a Bíblia. A Bíblia foi feita para estudar, para ser estudada. Por isso que existe esse monte de interpretação errônea por aí. Ok? Pode ler, sim, Flor. E olha, amiga, recebi a sua inscrição ali. Top. Vamos para cima. Você vai passar as melhores 6 horas da sua vida. Na verdade, vai ser irritacional, mas vai te ativar e vai te levar para um ambiente transformacional. Mas são coisas que você jamais viveu na sua vida. Você pode ter certeza disso, tá? E será simplesmente 1% do que você vai viver daquele período para frente. Continue. Bom dia, Janice Fischer. Eu conheço esse sobrenome aí, Janice, de Santa Catarina. Eu conheço, hein? Você é parente do Jardel Fischer. Gente, gratidão pela sua vida. Gratidão por você estar aqui, por ter investido o seu tempo, por ter investido a sua atenção, porque são duas das moedas mais preciosas desse mundo, a atenção e o seu tempo. Agora vá cuidar das suas finanças, vá cuidar da sua saúde, vá cuidar da sua vida, vá cuidar daquilo que você se propôs a fazer, vá cuidar, vá se conectar, vá buscar conhecimento, vai ler livros, vai fazer cursos, vai participar de conversas construtivas para a sua vida, vá cuidar da sua vida. Amanhã nós não teremos pílula diária, porque 6 dias a gente faz e 1 dia a gente descansa, tá? Mas o sábado não é por causa dos adventistas. Os colegas adventistas, eles ficam felizes. Pode ficar feliz, alegre, de a gente descansar a pílula diária. Só que assim, é a pílula diária que eu não faço, só que durante o dia eu continuo ajudando as pessoas, porque Jesus fez obras maravilhosas no sábado, tá? Mas isso é só para mostrar a você que você merece trabalhar 6 dias, nem que o teu dia comece, nem que a tua semana comece na quarta. E aí lá na outra semana você vai descansar na quinta. Mas você tem que ter um dia para você descansar, que é o desfrute. Tempo de exaustão, tempo de pausa. Você é gaúcha, pertinho, beijo. Eduardo Volpato de Porto Alegre é um irmãozaço. Aí, tem aí desbloqueado. Conecte-se com Eduardo Volpato, viu? Beijo, mas mora em França. Mascarenhas, obrigado, irmão, por ter gostado do nome. Sempre, o que tiver relacionado com aquele que me enviou aqui nessa terra, com aquele que sustenta minha família todos os dias, com aquele que coloca a sabedoria, o altruísmo, o amor, a compaixão dentro de mim, aquele que me ajudou a moldar o meu caráter sem me obrigar, me dando a oportunidade de escolha. Todas as vezes que tiver algo relacionado a ele, você pode ter certeza que vai chamar a minha atenção. E eu vou depositar ali o meu tempo, a minha atenção e a minha paz. Pega essa pílula para você. Grande beijo, um excepcional dia a todos, um extraordinário dia, um grande dia. Coloque da forma que você quiser, porque é tu que vai fazer. Agora desliga essa live e vai cuidar da sua vida. Grande beijo. Hoje eu vou abrir uma live surpresa no finalzinho da tarde. Se você estiver lá e se tiver alguém com as mesmas necessidades da Simflor, seja muito bem-vinda. Porque a nossa família entra na guerra não é para participar. Nós entramos na guerra é para ganhar. Grande beijo. Gratidão. Tamo junto. Tchau, tchau.